Olá, alunos e alunas do Close Lovato e do Davi Campista, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda e hoje eu vou dar continuidade ao PET de Geografia do quarto bimestre. Nós estamos na semana 2, na página 77, bora lá? O tema a ser tratado hoje vai ser domínios morfoclimáticos no Brasil. Então a gente vai dar continuidade à semana 1 e aprofundar um pouco mais nesse assunto. Os domínios a serem tratados hoje serão três: o domínio amazônico, o cerrado e o mar de morros. Eu trouxe um mapa aqui para a gente poder se localizar e entender quais regiões a gente vai trabalhar hoje. Então, aqui é caracterizado pelo número 1 e a cor verde, a gente vai ter o domínio amazônico, que vai ser localizado aqui na região norte, né? O norte do país, aqui em pleno Planalto Central. A gente vai ter o cerrado, caracterizado aqui pelo número 4 e a cor laranja. E aqui, esse domínio do Mar de Morros vai pegar toda essa faixa litorânea do sul ao nordeste, caracterizado aqui pelo número 3 e a cor, uma cor amarelada, um bege. O geógrafo responsável por essa nomenclatura dos domínios é o Aziz Absaber. Ele é um grande geógrafo referência em geomorfologia, tanto que é ele que nós estudamos para caracterizar esses domínios e nomeá-los. Ele nasceu em um dos domínios que nós vamos trabalhar hoje, que é o domínio do Mar de Morros. E esse domínio recebeu esse nome justamente por ele ter nascido em São Luís do Paratinga, que é uma cidade aqui próxima à Serra do Mar, muito perto de Ubatuba, Paraty. Então, o Absaber, ele cresceu vendo essa paisagem, que posteriormente ele chamou de Mar de Morros, justamente por ver esses morros e conseguir enxergar ondas neles. Então, por isso que recebe esse nome Mar de Morros. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o domínio amazônico. E a gente precisa relembrar o que são domínios morfoclimáticos. São a junção das características da paisagem de uma certa região, né? Então, o domínio morfoclimático ele vai ser caracterizado pelo clima, pelo tipo de floresta, pela bacia, né? Pela questão hidrográfica que o compõe. Então, tudo isso vai se juntar definindo, né? Vai definir que tipo de domínio morfoclimático é esse. E o domínio amazônico vai ser caracterizado por esses principais que estão aqui, que é o maior domínio do território, ele ocupa 43% da nossa expansão territorial, é uma floresta equatorial latifoliada. O que significa isso? É uma floresta densa, amplitude, vem da palavra amplitude, grandeza. Então, vai ser uma floresta grande, muito densa. E quando a gente imagina a Amazônia, a gente imagina o quê? Grandes árvores, grandes folhas. E o clima equatorial, quente e úmido. Então, esse domínio vai ter uma estação muito bem definida, que vai ser o verão chuvoso, né? Então, existe um grande movimento pluvial aqui nesse domínio. Então, chove o ano todo. Mesmo quando há uma baixa de chuvas, não há ausência de chuvas nessa região. Isso vai formar a massa equatorial continental. Ela é responsável, né, por dispersar umidade para o nosso país e para outras regiões também, como a Cordilheira dos Andes. Então, essa grande concentração de umidade vai ser dada justamente por uma grande evapotranspiração, que é o quê? Esse movimento de transpiração das árvores, é uma grande concentração de umidade e por conta da baixa pressão, essa umidade é dispersada pelos ventos. Então, o cerrado vai receber essa massa equatorial continental. Aqui na nossa região de Mar de Morros também vai receber essa massa. Essa massa vai ir para a Cordilheira dos Andes, vai abranger outros países próximos ao Brasil e ela é muito responsável
pela chegada das chuvas em outras regiões do país. Vamos ter também a característica da bacia amazônica, que é uma bacia muito tradicionalmente caracterizada pelo quê? Pelo encontro do Rio Negro e Solimões, aquele tradicional encontro das águas mais claras com as águas escuras, que são os dois principais rios, né, que alimentam essa grande bacia, que é a maior bacia do mundo, né, responsável aí também, que passa por 7 países aqui em torno do Brasil, né, como a Venezuela, como o Peru, como a Bolívia, as Guianas, Guiana e Guiana Francesa. Então é uma bacia de importância não só do nosso país, mas mundial. O domínio vai ser caracterizado também por planícies e grandes depressões. Então, a gente vai ter planícies e grandes depressões que vão formar os 3 principais tipos de mata presentes nesses domínios, que vai ser a mata de igapó, que é uma mata submersa, muito caracterizada pela Vitória Régia, uma mata de várzea, uma mata entre a mata de terra firme e a mata de igapó, que na época de cheia também vai ser coberta por esses rios, né, que compõem a bacia amazônica. E uma característica muito importante de se dizer e se atentar é ao fato de que o solo amazônico é um solo arenoso, e o solo arenoso é caracterizado pela baixa fertilidade. Então, essa grande mata, essa densidade de mata é dada por uma decomposição ao longo dos anos dessas folhas que criaram por cima desse solo arenoso uma grande fertilidade, justamente por ser uma concentração de dejetos, de decomposição de plantas ao longo dos anos. Então, quando a gente desmata esse solo, ele não brota de novo, ele não cresce de novo, porque essa densidade de mata é dada pela decomposição ao longo dos anos das próprias árvores que estavam aqui. Aqui eu trouxe essa imagem para a gente poder visualizar melhor o que é, onde está localizada cada tipo de mata. Então, aqui a mata de igapó, é essa mata aqui que está sempre submersa. A mata de várzea é essa mata aqui entre a mata de terra firme e a mata de igapó, que na época da cheia também é coberta. E a mata de terra firme é essa mata que a gente conhece, que é tão característica da Amazônia, que é as grandes árvores, as grandes folhas que tomam todo o espaço. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Cerrado. O Cerrado, ali localizado ali em pleno Planalto Central, então ele é um planalto, um grande planalto. É caracterizado por uma vegetação arbórea e arbustiva. Então a gente vai ver plantas Plantas baixas, não vai ser como o domínio amazônico, vai ser predominado por plantas baixas. E não é grama, né? Que a gente tem o costume de enxergar o cerrado como por conta do seu clima semiárido, um clima mais seco, que ele não tem fertilidade, que ele não tem sua importância, mas ele é muito importante. É um domínio muito característico com as suas plantas, com a sua diversidade, né, de flora. Então, vão ser esses arbustos, né, essas plantas mais baixas e caducifoliadas, principalmente suas árvores vão ser caducifoliadas. O que significa isso? Que na época da seca, porque ela tem um clima tropical típico, o que significa isso? Típico porque não há alteração. Então vai ser um verão chuvoso e um inverno seco, muito seco. Então isso que vai trazer essa característica caducifoliada para essas árvores. Porque durante esse inverno seco, as árvores vão expelir essas folhas, o que vai parecer que elas estão mortas, mas elas não estão mortas, elas estão hibernando. O que é muito característico de regiões onde tem as 4 estações muito bem definidas, que vai ser o outono, na época que as árvores expelem essas folhas, para no inverno elas poderem
hibernar e sobreviver a esse inverno. Então, aqui no Cerrado é a mesma coisa. Ele vai expelir as folhas para poder hibernar e sobreviver a esse inverno seco, que é muito característico do Cerrado. Aqui a gente vai ter essa influência da massa equatorial continental e o grande divisor de águas. O Cerrado ele tem uma importância gigantesca para as águas do Brasil e não só do Brasil. Ele vai ser uma grande caixa d'água pela característica de um solo muito poroso. Então, é um solo de muita absorção da água, o que vai formar grandes aquíferos. O Cerrado vai ser responsável por alimentar os 2 maiores aquíferos do Brasil, e principalmente o aquífero Guarani, que vai pegar outros países, inclusive, além do Brasil. Então, o Cerrado, ele é muito importante, ele também é nascente de rios muito importantes, ele também é importante por levar água para outras regiões. Então, a gente tem que quebrar com esse estereótipo que o Cerrado é seco e infértil. Na verdade, o Cerrado é muito fértil. E ele vai ter essas chuvas frontais, né? Vai ter uma influência muito grande das chuvas frontais, que são as chuvas que vêm dessa junção dessas massas, né? Da massa equatorial. Vai pegar ali um pouco, né, da massa que vem da Serra do Mar. As chuvas frontais são, né, muito características dessa umidade que vem da Serra do Mar, que vai se juntar ali no centro do Brasil e vai formar essas chuvas frontais. Essas árvores são retorcidas, né? É muito característico do Cerrado essas árvores retorcidas e secas, justamente por o solo ser muito ácido. Quando a gente vê um grande desmatamento do Cerrado, né, para se transformar em grandes latifúndios, em plantações de soja, de gado, a gente vê o quê? Uma calcificação desse solo para que ele fique menos ácido e possa, né, ser ali uma região com grandes plantações, né, de monocultura. Então, aqui eu trouxe para vocês por que é tão importante preservar o Cerrado, justamente por ele ser essa grande caixa d'água do Brasil, ser responsável por alimentar esse aquífero, por ser responsável por passar o Rio São Francisco, alguns rios do Amazonas nascem aqui. Então, ele é esses aquíferos é o que brotam as águas, o que fazem as nascentes acontecer. Então, quando a gente desmata, a gente tira a característica desse solo, esse solo não absorve a água automaticamente, não alimenta esses aquíferos e não chega abastecimento às nossas casas. Então, a gente vive uma crise hídrica. Então, a importância de preservar o cerrado é justamente essa, porque preservar o cerrado é preservar as nossas águas, a nossa grande potência, né, de águas potáveis. Então, agora nós vamos falar do domínio do Mar de Morros, que vai ser caracterizado por uma floresta tropical, latifoliada. Então, assim como o domínio amazônico, vai ser uma floresta densa, né? Late, amplitude, então vai ser uma floresta grande, densa, que vai concentrar muita umidade. Vai ter um clima tropical úmido, né? Que diferente do clima tropical típico, vai manter essa umidade durante todo o ano, muito por conta da massa tropical atlântica e também por conta de ser uma região que concentra, né, que é responsável pela junção, uma região ali que é o encontro das massas, da massa tropical atlântica, da massa polar atlântica, da massa tropical continental. Então, ali vai ser uma região muito úmida, por ser essa região do encontro dessas massas. Então, apesar da baixa pluviosidade durante o inverno, que é um pouco seco para nós, ainda vai manter essa umidade diferente do clima tropical típico. Então, essa massa tropical atlântica vai ficar principalmente concentrada ali na Serra do Mar, que vai ser essa massa que vai subir ali do oceano e vai se concentrar ali na serra, porque a serra
justamente por ser uma serra, né? Por ser uma grande serra, vai barrar essa umidade ali. Então, essas chuvas orográficas, elas são orográficas porque ela vai ter essa concentração e ela vai ser a grande responsável por deixar essa mata, essa serra muito úmida, né? Então, ali o que a gente vai conhecer ali por neblina é muito característico, né, dessas chuvas orográficas. Então, ali a Serra do Mar, ela barra essa umidade e a massa que passa essa serra é uma massa seca, né? Então, isso que vai formar as zonas de transição, justamente pela umidade da Serra do Mar ser barrada ali. E a gente vai ter também as chuvas frontais, que vai ser justamente a junção da massa polar atlântica, que vai subir ali pelo sul do país, né? Então ela vai vir ali em contrapartida à barragem da Serra do Mar e encontro com a massa tropical continental. Então ali vai ser uma concentração de umidade na região que vai surgir coisas como, por exemplo, a gente caracterizar São Paulo como a terra da garoa, justamente por ser esse encontro de massas, justamente por concentrar essa umidade na nossa região. Então, o Mar de Morros, vão ser essas características. A bacia do Atlântico vai ser uma junção de bacias pequenas que nascem ali mesmo na Serra do Mar e desaguam no Oceano Atlântico. Então, ali vão ter uma concentração de bacias pequenas, mas que vão ter ali sua importância justamente por alimentar, né, essa região da mata ali da Serra do Mar. Aqui eu trouxe para vocês um mapa para a gente poder visualizar como que foi a exploração da Mata Atlântica, que é a mata mais desmatada no nosso país, por ser a mata onde se concentram as grandes cidades, onde durante o processo de exploração do Brasil, de colonização do Brasil, foi a região mais explorada. Então aqui a gente tem a concentração das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Aqui em Minas Gerais, com a extração dos minérios, foi uma região muito explorada, muito desmatada pelos bandeirantes, né? Por essa tomada aqui do Brasil. Então, a gente pode ver que aqui, Minas Gerais era muito tomada pela Mata Atlântica. São Paulo, sul do país. Aqui agora, há somente resquícios dessa mata, né? Então, é por isso que existe uma grande importância em se preservar esses resquícios, porque são matas, são tipos de planta, de árvores que não são replantáveis, né? Que não se acha, né? Para poder se fazer uma plantação mesmo desses tipos de árvores. Então, a função de uma reserva verde é justamente manter uma estabilidade climática, um ciclo hidrológico, né? Então, essas chuvas, as chuvas frontais, as chuvas orográficas, elas precisam, né, da manutenção dessa mata para seguir. E hoje a gente vê com o desmatamento do cerrado, do domínio amazônico, uma ação muito nociva, né, ao nosso clima. Hoje a gente tem tempestades, tem uma seca muito rígida, a gente está desertificando algumas regiões do país, justamente porque o desmatamento, a retiragem, né, desses domínios naturais, elas fazem com que desequilibre o nosso clima. Então é muito importante manter, preservar, justamente para que haja um equilíbrio do clima, do ciclo hídrico. Eu trouxe aqui para vocês um mapa mental para sempre que vocês quiserem, vocês poderem recorrer a uma forma direta e simples de compreender o que são os tipos e a divisão dos domínios morfoclimáticos. Sempre quando eu trago uma aula para vocês, uma explicação de um PET, eu tento deixar um mapa
mental para vocês vocês sempre possam recorrer a um lugar que seja direto e rápido visualização, para que vocês consigam compreender um pouco mais desse assunto. Agora nós vamos para as atividades, então vamos lá para o PET de vocês, para a parte das atividades. Então, nós estamos aqui, né? Nas atividades, a página 79, e aqui na primeira questão a gente vai pedir para analisar as manchetes. E as manchetes vão falar: desmatamento na Amazônia na temporada de 2020-2021 é maior que nos últimos 10 anos. Em 30 anos, o Cerrado brasileiro pode ter maior extinção de plantas da história de estudo. Então, aqui vai perguntar: qual o assunto das reportagens? O que as reportagens têm em comum? Quais as principais razões para o desmatamento na Amazônia e no Cerrado brasileiro? Então, a gente vai ter que falar um pouquinho do qual o objetivo do desmatamento, né? A quem esse desmatamento serve? Então, aqui na questão 2, vai dizer: abrange cerca de 15% do território nacional em 17 estados, é o lar de 72% dos brasileiros e concentra 70% do PIB nacional. O fragmento acima se refere a qual domínio morfoclimático? Qual domínio morfoclimático que foi o domínio mais explorado que nós temos? B. Quais referências principais a esses domínios podem ser observadas no texto? Então, aqui vai falar um pouco sobre agricultura, pesca, energia elétrica e turismo, né? Então, vocês vão explorar essas características aqui nessa pergunta. 3. De acordo com a figura abaixo, analise a alternativa correta, né? Então, o desmatamento na Mata Atlântica em 2011 e 2012 foi 2 vezes maior que o ano de 2010 e 2011. Então, aqui, vocês vão ter que analisar esse gráfico e responder qual dessas características aqui são verdadeiras segundo esse gráfico aqui. E aqui a questão 4 é um menininho, um desenho, observando o quê? O que é isso aqui para vocês? O que vocês conseguem ver aqui? E não é que em Minas Gerais tem mares mesmo? Por que ele está falando isso? Explique o porquê do ponto de vista dos domínios morfoclimáticos. A inquietação da personagem está correta. Por que ele diz que em Minas Gerais há mares? Então, é aqui que vocês vão ter que explorar essa questão. Por hoje é só, eu volto com vocês na semana 4 para a gente trabalhar um pouquinho mais sobre esses domínios. Então é isso, muito boa semana para vocês, muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau!